Salmo 82 está escrito assim, Salmo 82, versículo 6, vós sois deuses. E em João capítulo 10, versículo 34, Jesus disse, não está escrito na lei, eu disse, sois deuses? Tem pessoas motivando outros, usando esses textos e dizendo que nós somos deuses, pois a Bíblia nos dá essa garantia. Será? O que o salmista quis dizer com essa expressão? Esse é o nosso Teologando de hoje. Roda a vinheta, Vinícius, por favor. A primeira coisa que deve ser observada é a leitura em todo o Salmo 82. Nele, nós veremos essa poesia sendo apresentada de forma didática e exibindo a cena do julgamento da injustiça. É isso mesmo. O versículo 1 diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. O original traz a palavra Elohim, que alguns comentaristas traduziram literalmente como deuses. Outros traduziram como anjos e outros interpretaram como juízes para se referir aos homens injustos com autoridade. Essa é a interpretação mais aceita. É raro usar a palavra deuses para se referir a ser humano, mas eu posso citar aqui um exemplo. Em Êxodo capítulo 7, versículo 1, Deus fala a Moisés assim, eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Aqui nesse texto, Moisés não se transformou em um Deus, ele era o mensageiro de Deus, a boca de Deus. Voltando ao Salmo 82, você pode perceber em todo o texto que Deus, como supremo juiz, está julgando os juízes injustos e corruptos. Ao ler, você nota uma cena de uma assembleia e Deus presidindo esta reunião de assembleia. Versículo 1, né? Você pode ver isso. E nos versículos 2 a 4, vai tratar dos juízes corruptos. O texto fala da nação de Israel e trata das decisões injustas que esses juízes proferiram. O problema básico são juízes favorecendo homens influentes nos tribunais. E do versículo 5 até o versículo 7, vem a sentença justa. Considerando que esses juízes tinham falta de entendimento, a qualidade da justiça, o juízo se tornou inevitável. Eles receberam funções semelhantes à dos deuses, quando foram nomeados juízes, mas agora tinham que cair como todos os homens que pervertem a justiça. Agora vamos para João capítulo 10, versículo 34. Lendo os versículos anteriores, Jesus tinha falado que era filho de Deus. Por causa disso, ele foi acusado de blasfêmia. Então, o Cristo cita o Salmo 82, versículo 6, lembrando os judeus que a lei se refere a homens com posição de autoridade como deuses. Jesus queria dizer o seguinte, vocês me acusam de blasfêmia por usar o título de filho de Deus. A Escritura usa esse título para aqueles que estão em posição de autoridades. Se eles, que foram nomeados por Deus para ter uma posição de autoridade, foram chamados de deuses, quanto mais deve ser assim, considerando o único a quem Deus escolheu e enviou? Nós não somos deuses. Quando eu ouço esse tipo de afirmação, típico de palestras de autoajuda, eu penso logo o seguinte, que tipo de deuses somos que não aguentamos nem passar por uma diarreia? É engraçado, né? Mas a questão é séria.
Foi essa mentira que a serpente falou a Eva no jardim, dizendo que ao comerem o fruto proibido, os olhos iriam se abrir e seriam como Deus. A consequência a essa desobediência é que a humanidade passou a ser mortal. Então, quando cremos em Cristo, não nos tornamos deuses, mas sim filhos de Deus. É o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, esse foi o nosso Teologando de hoje. Eu espero ter ajudado.